Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Sinara e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre este livro, que é intitulado de Perelandra, de C.S. Lewis, que é o segundo livro da trilogia espacial de C.S. Lewis, que é basicamente C.S. Lewis mandando o amigo dele, Tolkien, que no livro, nos 3 livros se chama de Ransom, para um outro planeta, para o espaço. Eu creio que vocês já devem ter visto por aqui a minha análise e a minha indicação do livro Além do Planeta Silencioso. Este aqui é o volume 2 da mesma trilogia. Nesse livro, Ransom viaja para um outro planeta que se chama de Perelandra, que é o nosso planeta Vênus, e nele ele encontra um mundo exuberante, muito belo, muito bonito, com todas aquelas palavras de C.S. Lewis que nos fazem viajar, com frutos incríveis, com animais diferentes. E nesse planeta ele vai descobrir coisas muito interessantes que eu não quero contar para não dar spoiler. Mas com todo um fundo teológico da história, acontece uma coisa muito interessante que é o porquê eu recomendo esse livro. Esse livro ele trata de um tema muito interessante para nós os cristãos, que é a batalha espiritual. Basicamente, ele vai mostrar o modo como o tentador trabalha para nos desviar do propósito, né, que é a palavra de Deus, como ele trabalha para que nós tenhamos dúvida em relação à palavra de Deus, em relação ao que Deus manda. Então, é um livro em que tem a história, uma história muito interessante, mas que o tema principal, todos os diálogos, todo o tema do livro é voltado para a batalha espiritual. E por que que isso é interessante? Por que que isso é indicação? A batalha espiritual, como o C.S. Lewis vai colocar, ela se dá no campo das ideias. A batalha espiritual não é uma coisa que acontece quando a lâmpada pisca, quando falta luz, quando acontece alguma coisa esotérica e misteriosa. A batalha espiritual acontece no campo das ideias. Acontece quando o diabo utiliza da sua influência para nos fazer crer que o que Deus manda não é verdade. De acordo com isso, Satanás e suas mentiras têm diversas formas de estar atuando. Tem diversas mentiras, tem diversos campos de mentira, e C.S. Lewis vai tratar de muitos deles nesse livro. Ele vai tratar de incredulidade, de feminismo, de humanismo, de relativismo moral, de vários temas que são muito relevantes para não só nós, mas também para os adolescentes. Então, nisso tudo, né, C.S. Lewis vai tratar desse tema e vai encaixar isso com a história, que apesar de muito interessante, eu não quero falar para não causar um spoiler. Isso é muito interessante porque nisso vão haver várias argumentações, várias lógicas, vários argumentos lógicos que C.S. Lewis vai combater com a verdade. Então é muito interessante para os adolescentes que são bombardeados a todo momento de mentiras e que estão nesse momento de entender o que é certo e o que é errado. Para quem que eu recomendo esse livro? Eu recomendo esse livro com cautela, certo? Para pessoas que já tenham uma certa maturidade na fé. Por que eu digo isso? Não estou querendo dizer de maneira alguma que esse livro não é acessível, que esse livro não pode ser lido por qualquer pessoa. Mas para tirar melhor proveito dele, eu realmente recomendo que a pessoa já tenha uma certa maturidade na fé. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa ser um teólogo para entender, nem nada disso, porque eu não sou. Mas é muito interessante que o seu filho ou você já entenda algumas verdades como o que é o pecado, como é a batalha espiritual, como foi a queda, algumas questões como essa. O livro não tem algo que vá ser impróprio, necessariamente, para as crianças mais novas, mas para que tenha-se um proveito maior, realmente recomendo para adolescentes mais velhos, mas principalmente que já tenham um entendimento melhor sobre as escrituras. Uma das coisas que eu quero levantar em relação a isso é, por exemplo, C.S. Lewis falando sobre como é possível no mundo sem queda, sem pecado, as pessoas estarem nuas e não se envergonharem e não ser aquilo um motivo para sexualidade, sensualidade e tudo mais. E esse é um tema delicado, esse é um tema que ele precisa ser tratado, mas que precisa ser tratado com cautela e para a idade adequada. Não precisa ser um teólogo nem nada disso, basta ser um cristão que conhece a palavra de Deus, que você vai ter um grande proveito desse livro. Ele é bem denso, tem 314 páginas, mas a leitura é muito gostosa, é muito prazerosa
e é um excelente livro para até mesmo debates em casa e tudo mais. Está definitivamente na minha lista de livros favoritos de ficção. C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos. E esse aqui não foi diferente. E para aqueles pais que têm crianças pequenas, fica a indicação de um livro para vocês. E quando seus filhos crescerem, vocês entregam para eles, etc. Então fica a dica do livro Perelandra, de C.S. Lewis. Deixem aqui nos comentários livros que vocês gostariam de saber, de que a gente lesse e desse nosso parecer. E me diz também se você já leu essa trilogia espacial de C.S. Lewis e se você gostou. Até mais!